Olá, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas à 10ª edição do Construmetal, o maior evento da construção metálica da América Latina. Eu peço a gentileza para quem ainda não se acomodou, que por favor se sente, desliguem seus aparelhos eletrônicos. Quem está ali entrando, por gentileza, pode se acomodar na nossa plateia, para a gente dar início aqui à nossa cerimônia de abertura. O Construmetal é o principal evento da construção metálica da América Latina e tem por objetivo impulsionar a transformação e a competitividade do setor, com foco em produtividade, inovação, modernização e sustentabilidade, fortalecendo toda a cadeia produtiva dos sistemas construtivos em aço. Esse evento é uma realização da ABSEM, Associação Brasileira da Construção Metálica, e é promovido e organizado em parceria com a Francal. Eu me chamo Fernanda Estica, eu sou jornalista e vou acompanhar vocês aqui ao longo de todo o dia. Nós vamos agora dar início à nossa cerimônia oficial de abertura da 10ª edição do Construmetal. Vamos compor aqui o palco. Eu convido para vir aqui ao nosso palco agora o presidente da ABSEM, Horácio Steinmann. Horácio, seja muito bem-vindo. Convido também ao palco Renato Cordeiro, head de produto da Francal. Seja bem-vindo, Renato. Convido também para compor aqui o nosso palco Marcos Monteiro, secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras de São Paulo, representando o prefeito. Seja muito bem-vindo ao nosso palco. Convido também agora ao palco o diretor-geral da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Seja muito bem-vindo. Para também compor o palco, convido agora o presidente executivo da ABMAC, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas, José Veloso Dias Cardoso. Seja bem-vindo ao nosso palco. Vou convidar agora para também compor esse palco o vice-presidente da CEBIC, Câmara Brasileira da Indústria da Construção, representando o presidente da CEBIC. Venha, por gentileza, Carlos Eduardo Lima Jorge. Seja muito bem-vindo. Convido também ao palco Ricardo Borges Quer, presidente da Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural. Muito bem-vindo. E convido também Paulo Engler, presidente executivo da Abramate, Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada pela presença na nossa cerimônia de abertura. Podem se sentar, por gentileza. Nós queríamos agradecer também aqui a presença de representantes de várias entidades. Muito obrigada pela presença, vou deixar registrado aqui. Obrigada, Fernando Ruas, CEO da Francal. Abner Rodrigo Toledo Maria, representando o presidente do Conselho Federal e Engenharia e Agronomia, CONFEA. Gilberto Takao Sakamoto, presidente do Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo. Agradecemos também Mário William Esper, presidente do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT.
Agradecemos Agnaldo Lopes, presidente executivo da Associação Brasileira de Tecnologia para Construção e Mineração, Sobratema. Alberto Cotrim, superintendente do Instituto Aço Brasil, representando o presidente. Agradecemos Ariane Gaspari Oliveira Souza, presidente do Instituto da Cadeia do Zinco. Agradecemos também Célio Gonçalves Júnior, vice-presidente da Abrasf, Associação Brasileira de Formas, Escoramentos e Acesso. Agradecemos Weber de Oliveira Reis, gerente comercial, representando a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Agradecemos Fernando Canova, coordenador de projetos especiais da Associação Brasileira da Construção Industrializada de Concreto, ABSIC, representando o presidente. Agradecemos Ricardo Werneck, coordenador de marketing e capacitação do Centro Brasileiro da Construção em Aço, representando o presidente. E agradecemos Elias Albano da Silva, gerente de Engenharia e Infraestrutura do SESC São Paulo, representando o diretor regional. Agradecemos a presença de todos vocês aqui na nossa cerimônia oficial de abertura da 10ª edição do Construmetal. Nós teremos agora a execução do hino nacional. Nós pedimos a todos que mantenham a posição de respeito. As margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o labaruque, os templos estrelado, e digam vem de louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado, mas segues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém te amar.
Nós vamos agora dar início aos pronunciamentos aqui da nossa cerimônia de abertura. Para as palavras iniciais, convido Renato Cordeiro, head de produto da Francal. Bom dia, senhoras e senhores. É um prazer recebê-los aqui. Um agradecimento especial para a Bicem por confiar na Francal, segunda edição que estamos realizando o evento juntos. Esperamos que perpetue essa parceria, está no DNA da Francal. Mergulhamos de vez na construção industrializada como promotora de eventos. Estamos aqui entregando com muito orgulho a 10ª edição do Construmetal, um evento que reflete a força da indústria que tanto está sendo questionada. Mas está aqui a prova dos senhores e senhoras que atuam e labutam diariamente para fazer desse país um país com uma indústria forte. Vamos juntos para a 11ª edição, já estamos preparando e nos vemos muito em breve, em 2026, no Modern Construction Show, que aí nós apresentaremos todos os sistemas construtivos industrializados no distrito AMB. E um agradecimento final especial a todo o time da Francal que entregou o evento com muito carinho. Obrigado e bom evento a todos. Muito obrigada, Renato Cordeiro, pelas palavras iniciais. Agora eu convido Paulo Engler, presidente executivo da Abramat. Bom dia a todas, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite da Bicem, agradeço o convite da Francal, estar aqui com vocês. Para mim é um enorme privilégio, porque quem não me conhece, porque eu sou um rosto desconhecido aqui nessa multidão, eu estou há só 2 meses, né, na Abramat. Então, eu sou novo aqui nessa área, venho da área química, mas tudo bem, né? É isso aí. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês. E conhecer a construção, a Construmetal. Como eu estou naquele processo de quem acaba de entrar numa entidade, principalmente gigante, né, de um setor que, para mim, é uma enorme novidade, as pessoas têm me trazido, Paulo, dedique-se a isso. Isso é uma força que veio para ficar. A construção industrializada, olhe com muito carinho. Vamos fazer as interligações, as intersecções e vamos fazer principalmente as interações necessárias para que tudo isso funcione em prol, gente, sem dúvida alguma, da construção civil brasileira e de que há melhor em tecnologia nesse país. Eu não vou me alongar porque eu ainda sou novo. Eu prometo que na próxima edição, viu, Renato? O ano que vem, vocês vão ver o tamanho do discurso, tá bom? Obrigado. Muito obrigada, Paulo, e seja bem-vindo. Vamos ouvir agora Ricardo Borges Quer, presidente da Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural. Bom dia a todos. Retrofit, reforço estrutural, prazos exíguos, obras industrializadas, escassez de mão de obra. Bem-vindos à 10ª edição da Construmetal, a Construmetal 2025. Eu sou o atual presidente da ABS e é uma honra participar desse evento tão importante da construção civil. Agradeço o convite para participar da abertura. Fundada em 1994, portanto há mais de 30 anos, a ABS congrega profissionais que se dedicam à atividade de projeto de estruturas e tem por objetivo principal a valorização da nossa atividade profissional, seja contribuindo com normas técnicas, produzindo literatura, promovendo congressos, seminários, etc. Eventos como a Construmetal certamente valorizam a nossa profissão, à medida que disseminam informações e promovem trocas de ideia e encontro de profissionais da área. Muito se tem falado sobre a escassez de mão de obra na construção civil e como atrair as novas gerações para esse trabalho. Uma das respostas é a industrialização da construção civil,
onde a escolha de estruturas metálicas é a mais natural, dada a sua maior precisão e melhor controle de prazos. Outro tema importante são as obras de retrofit. Arquitetos e engenheiros têm se debruçado sobre esse assunto. A ABS produziu recentemente uma publicação intitulada Retrofit Estrutural, Diretrizes, Considerações, Premissas, Desenvolvimento de Projeto. E a ASBEA, Associação dos Arquitetos, realizou um evento muito interessante com o tema Restauro de Bens Tombados e Obras de Retrofit. Esse tipo de intervenção, cada vez mais presente na atividade de projeto, nos desafia a capacitar obras antigas para novos usos, com novas necessidades de vãos e sobrecargas, o que leva à necessidade de criar reforços nas estruturas existentes, às vezes com muitas limitações de altura estrutural, o que desafia a nossa criatividade, e onde muitas vezes encontramos solução com estruturas metálicas. Em obras de reformas com aumento de pavimentos, exoestruturas metálicas são muitas vezes a solução e podem ter um apelo arquitetônico espetacular. Certa vez ouvi da Sueli Bueno, ex-presidente da ABS, ganhadora do Prêmio Talento em mais de uma edição, que atualmente os engenheiros de estruturas são desafiados cada vez mais a projetar estruturas híbridas, concreto, aço, madeira, alvenaria, etc. Temos exemplos de vários edifícios novos que foram projetados com uma estrutura mista, sendo o núcleo central de rigidez em concreto e o restante da estrutura metálica, permitindo, assim, formas arquitetônicas arrojadas. Enfim, a estrutura metálica está presente na maior parte dos projetos atuais e eventos como este são excelentes oportunidades de adquirir novos conhecimentos, encontrar colegas e trocar experiências. Antes de encerrar, deixo aqui o convite para o ENESE, Encontro Nacional de Engenharia e Consultoria Estrutural, que acontecerá dia 3 de outubro e que está sendo preparado com muito carinho. Desejo a todos um excelente evento, com muito aprendizado e bons encontros. Muito obrigado. Muito obrigada. Agora, para falar em nome da CEBIC, vamos ouvir Carlos Eduardo Lima Jorge. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu quero inicialmente cumprimentar a ABSEM, Associação Brasileira de Construção Metálica, na pessoa do seu presidente, Horácio Steinmann, pela realização dessa 10ª edição do Congresso Construmetal, sem dúvida, a mais importante plataforma para impulsionar o setor da construção metálica nos rumos da inovação, da sustentabilidade e da competitividade. Representando aqui a CEBIC, Câmara Brasileira da Indústria da Construção, entidade que reúne 98 sindicatos e associações em todo o país, eu considero uma honra essa oportunidade de aprofundar relações com um setor que está presente nas mais diversas atividades que as nossas empresas desempenham, e muito alinhados na busca de soluções tecnológicas e de práticas sustentáveis, que garantam cada vez mais o reconhecimento da nossa engenharia. Nós vivemos um círculo virtuoso nas áreas que compõem a infraestrutura brasileira. Eu falo da infraestrutura logística, mas também da infraestrutura social. Nós tivemos cerca de 260 bilhões de investimentos no ano passado, em 2024, e devemos saltar esse ano para quase 290 bilhões de investimento, com destaque para os setores de rodovia, saneamento e de energia. O setor privado vem respondendo por quase 80% desses investimentos, em sua maioria através de concessões e parceria público-privadas. E será através do fortalecimento das nossas entidades e da união delas, é que poderemos garantir que o Brasil siga num rumo de desenvolvimento sustentável, pois temos vários obstáculos que exigem cuidado para serem transpostos. Eu me refiro, por exemplo, à adequada regulamentação da reforma tributária, que não pode penalizar o setor produtivo. Me refiro também, já citado aqui, à escassez de mão de obra,
qualificada, que atinge nossos setores de norte a sul, chegando a influenciar negativamente no ritmo e no cronograma das nossas obras. Já é hora também de revermos os instrumentos que têm sustentado o atual patamar de juros, fator que vem inibindo e onerando os financiamentos. A crescente industrialização dos processos construtivos é irreversível e anda de mãos dadas com a construção metálica. Exemplo emblemático está aqui mesmo, na edificação do Allianz Parque, que combina no quebra-cabeça de engenharia, tecnologia, sustentabilidade e eficiência. Um resultado que até mesmo esse corintiano aqui tem que reconhecer e aplaudir. Eu encerro desejando a todos um excelente e produtivo congresso, no qual eu tenho certeza que seu networking permitirá a troca de conhecimento de soluções da maior importância para o desenvolvimento da indústria da construção e, consequentemente, para o desenvolvimento do país. Muito obrigado. Muito obrigada, Carlos. Nós queremos deixar registrado o nosso agradecimento à presença do diretor da FATEC São Paulo, Josué Souza de Góes, também de Lúcio Bailo, gerente de desenvolvimento de negócios da Abinox, Associação Brasileira de Aço Inoxidável, representando o presidente. Agradecemos também Camila Pimenta, diretora da Escola Senai Orlando Laviero Ferraiuolo. E agradecemos Arlindo Afonso Alves e Luiz Souto Madureira, assessores da presidência, representando o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro. Agora nós vamos ouvir o presidente executivo da ABIMAQ, José Veloso Dias Cardoso. Bom dia a todos, uma grande alegria estar aqui, cumprimentar os amigos aqui, em nome da Kátia Macora, aqui, as mulheres presentes, em nome aqui do Horácio, todos os nossos amigos aqui, obrigado, Horácio, parabéns pelo trabalho que você tem feito. A gente sabe que não é fácil, investimento no Brasil sempre foi difícil, né? O Brasil é um país que não investe, e agora nós estamos em tempos mais bicudos do que os normais, né? Então, para mim é uma alegria estar aqui. Para quem conhece a dinâmica da economia, sabe que não existe crescimento num país, crescimento sustentável, sem investimento, né? Então, a gente tem comemorado, até agora, curiosamente, os economistas têm errado, e o Brasil tem crescido o seu PIB num ritmo maior do que a média. Se a gente pegar o crescimento do PIB da Constituição de 88 para cá, a média é um crescimento de 1,5% ao ano, um crescimento de 1,5% ao ano, que é um crescimento muito baixo. E agora nós estamos crescendo mais. Só que nós temos um grande defeito no nosso crescimento, que o crescimento ele é dado pela oferta, são produtos que Deus nos deu, né? Petróleo, minérios, produção agrícola, e o PIB cresce também pelo lado da demanda. E a demanda no Brasil é uma demanda motivada por programas de transferência de renda. Não é uma demanda provocada por investimentos. E quando a gente não cresce pelo investimento, a gente faz o voo de galinha, né? Crescer sem investir gera pressão inflacionária. Então, a gente já sabe que estamos tendo um período de bom investimento por causa da oferta de produtos, principalmente primários, e por causa do consumo das famílias. Mas a gente sabe que lá na frente nós não vamos ter crescimento porque não tem investimento. E a taxa de investimento no Brasil hoje é das mais baixas da história, né? Nós temos uma média de investimento no Brasil, também da Constituição de 88 para cá, da ordem de 17% a 18% do PIB. E o Brasil precisaria investir 25% do PIB. Isso nunca aconteceu. E agora nós estamos com uma taxa de 17%. E quando a gente olha o investimento, 50%, um pouco menos de 50% de todos os investimentos no Brasil é da construção civil. É a construção civil. E em torno de 40%, pouco mais do que isso, são máquinas e equipamentos. Então, e depois, pouco menos de 10% são outras coisas.
Então, quer dizer, está aqui o investimento, né? A construção civil, do setor de máquinas, a formação bruta de capital fixo. E é disso que o Brasil precisa, né? O Brasil precisa de uma agenda que destrave os investimentos no Brasil. A gente sabe que tem coisas que vêm na frente. Por exemplo, o grande adversário nosso, temos vários, né? Várias pedras pelo caminho, mas o principal hoje é o custo de capital. E o custo de capital ele não vai vir à força, né? Ele vai vir com um período de estabilidade econômica, equilíbrio macroeconômico, etc. Então, o Brasil ele precisa fazer sua lição de casa. O setor privado ele faz a lição de casa. Está aqui a Construmetal, que prova isso, né? O brasileiro ele tem a capacidade da inovação, ele é empreendedor. No entanto, a gente ainda temos um ambiente no país que não é um ambiente amistoso ao investimento. E é isso que nós temos que trabalhar. Temos feito uma parceria boa, né, Horácio? No passado, a BIMAC e a sua entidade a ABCEM não estavam tão integradas como agora. A gente tem objetivos comuns. Nosso objetivo é um objetivo de destravar a agenda econômica do país, incentivar o investimento e o empreendedorismo. Então, eu torço para que sejam cobertos de sucesso aqui esse evento, que outros venham e que o Brasil consiga sair dessa ciranda do baixo investimento. Muito obrigado e tenha um bom evento aí. Muito obrigada. Gostaríamos também de agradecer a presença na plateia de Carlos Laurito, diretor da Associação Brasileira dos Sindicatos e Associações de Classe de Infraestrutura e do Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Estado de São Paulo, representando o presidente. Agora, para a saudação em nome da ANEEL, vamos ouvir Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Bom dia a todos e a todas. O que nos conecta neste momento? O setor de energia elétrica e o setor de construção metálica no Brasil. Eu tenho um número muito importante, muito interessante para passar, que no ano de 2023, o setor de energia, transmissão, distribuição e geração foi responsável por 31% da produção de estruturas metálicas no Brasil, segundo a CBCA. Esse número mostra que nossas agendas estão intimamente interligadas. Quando o setor elétrico cresce, a construção metálica no Brasil também cresce. Os nossos setores caminham juntos. O crescimento de um fortalece o outro. E é exatamente por essa razão, doutor Horácio, que eu queria agradecer, já fiz no início do evento, a nossa participação nesse evento. O setor de energia elétrica ele é fundamental para o crescimento, para o protagonismo, para o desenvolvimento do setor de construção metálica no Brasil, tanto para o mercado interno e também para o mercado externo, porque a partir da competitividade de tarifas justas e reduzidas de energia elétrica é que o setor de construção metálica continuará sendo o setor de protagonismo nacional e também internacional. Agradeço por estar aqui na Construmetal 2025, na sua 10ª edição, e agradeço também cumprimento o secretário municipal, em nome do prefeito Ricardo Nunes, doutor Marcos Monteiro, e em sua pessoa, na pessoa do doutor Horácio, cumprimento todo o setor produtivo hoje presente. No setor elétrico brasileiro, cada nova concessão de transmissão não é apenas uma obra de engenharia, é um projeto que integra regiões, gera oportunidades e fortalece a indústria da construção metálica. São milhares de toneladas de aço em torres e condutores que, além de movimentarem a nossa economia, ajudam a construir as bases de um país moderno e conectado. É a ponte do Brasil com seu futuro. E é simbólico lembrar que o aço está no coração do progresso humano. Como disse Andrew Carnegie, o Brasil é o aço é a espinha dorsal do progresso.
Essa espinha dorsal sustenta não apenas cidades e pontes, mas também os fios visíveis condutores do serviço de transmissão e distribuição de energia elétrica. O Brasil é protagonista na geração de energia renovável. 86,5% de toda a energia produzida no Brasil, ela é renovável. E esse protagonismo, doutor Horácio e demais colegas, nos traz uma condição única no mundo de ser um grande hub, um grande polo de produção de siderurgia verde para o mundo. É o que alguns especialistas chamam de power shoring, é produzir o aço renovável no Brasil para abastecer e interligar o mundo na sua indústria de infraestrutura. No sistema brasileiro, trazer um número também muito importante. Até 2027, teremos mais de 200 mil quilômetros de novas linhas de transmissão. 60 bilhões de reais foram contratados para a construção apenas do setor de transmissão no Brasil. 134 bilhões de reais até 2034 no setor de distribuição. Somando os dois segmentos, teremos aproximadamente 400 bilhões de investimentos em transmissão e distribuição. E um número para ficar na mente dos senhores e das senhoras, que 31% de todo o aço que é consumido no setor de energia elétrica provém da indústria de construção metálica. Desejo um ótimo evento a todos. Já antecipo que o doutor Carlos Matar, nosso superintendente, ficará no evento e que trará também algumas oportunidades que serão trazidas com a abertura do mercado, novas tarifas e que, principalmente para indústrias de pequeno porte, serão uma grande oportunidade para manter a nossa competitividade nacional. Explorarmos a nossa vocação nacional para sermos mais competitivos globalmente. Esta é a mensagem que eu gostaria de deixar aos senhores e às senhoras. Um bom evento a todos. Muito obrigada, Sandoval. Nós agradecemos a presença aqui na nossa plateia de Alexandre Luiz Ortiz, assessor da presidência da Associação Comercial de São Paulo, representando o presidente. E agora, para falar em nome da Prefeitura de São Paulo, vamos ouvir o secretário municipal Marcos Monteiro. Bom dia a todos. Agradecer ao Horácio e ao Renato pela recepção, por esse evento que eu tenho certeza que vai ter muito sucesso. E cumprimentar vocês por 2 acertos, já de início. Primeiro, de fazer o evento aqui em São Paulo, uma cidade que tem se notabilizado pelos grandes eventos. Essa semana, tivemos a semana passada, a NFL. Estamos na semana de transição entre os 2 finais de semana de The Town e agora o Construmetal, um evento muito importante aqui para a cadeia da construção. E o segundo acerto, fazer aqui no Allianz Parque o estádio mais agradável da nossa cidade. Então, parabéns por esse acerto também. Cumprimentar o Sandoval. Obrigado, Sandoval, pela presença. Você não fica aqui em São Paulo, não? Você fica em São Paulo? Não, mas você é de fora. Então, seja bem-vindo a São Paulo, desfrute um pouquinho a cidade, acalma um pouquinho para voltar. A cidade tem oferecido muitas opções para quem vem de fora e a cidade é bastante receptiva. Quem está de fora aqui, que vai ficar essa semana, vai poder ver o quanto São Paulo vem avançando na questão do turismo, na questão dos eventos. Então, agradecer a presença de todos, em nome do prefeito Ricardo Nunes. E os eventos trazem para o setor de estrutura metálica uma grande oportunidade. As estruturas temporárias que são montadas em função desses eventos. E a gente tem visto, né, um grande crescimento do setor, uma grande movimentação do setor em função desses eventos. São Paulo tem se destacado desde 2021 com seu dinamismo econômico. Agora, no segundo trimestre, nós tivemos a mais baixa taxa de desemprego da PNAD contínua de toda a série histórica, 5,4%. 820 mil novas empresas abriram na cidade de São Paulo desde 2021. Outras 84 mil
se transferiram para a cidade de São Paulo, e isso é uma notícia muito positiva da cidade. Se falou aqui de investimentos, e com isso a gente tem conseguido gerar recursos para fazer os investimentos nas obras de infraestrutura na cidade de São Paulo. A CIURB, a Secretaria de Infraestrutura Urbana, é responsável pelas obras de drenagem, por obras de mobilidade, por várias obras de requalificação, e temos empregado essas estruturas metálicas em diversas construções. Então, temos, por exemplo, a cobertura do terminal Itaquera, uma grande estrutura que está sendo executada. Fizemos a cobertura, vocês vão poder ver nas transmissões do DETAL, ou quem tiver o prazer de ir no DETAL, o grande edifício que a gente chama de HC, que é o Hospitality Center, uma grande estrutura metálica, bastante bonita, ciclopassarelas que estamos realizando na cidade também, com estruturas metálicas, e as novas obras de BRT, BRT Radial Leste, Aricanduva, onde todas as estações estão estações fechadas, estações com Wi-Fi, com banheiro, todas elas em estruturas metálicas. E daí sempre se discute um pouco por que as estruturas metálicas não são tão empregadas, ou às vezes têm alguma dificuldade na utilização. Eu vou falar mais sobre o aspecto da gestão pública. A primeira coisa é que a gente consiga dar segurança aos fiscais, aos departamentos de projeto das prefeituras que aprovam essas estruturas com relação à economicidade. Então, é importante que o setor faça esse movimento em que a gente consiga comprovar que o custo final, então não estamos falando só o custo da construção, mas que o custo final da construção, em função da agilidade, da redução de desperdícios, que com isso a gente tenha um custo final menor das obras, e é importante que isso seja comprovado logo no início dos projetos, quando se oferecem as opções estruturais. E com isso, se só vai conseguir fazer isso, e daí citando aqui o Ricardo Kerr, se a gente tiver bons projetos. Então, a importância de ter projetistas alinhados, projetistas que façam estudos adequados e que ajudem os empreendedores a comprovar essa economicidade, que deem segurança para a gestão pública, facilitam muito a aprovação da opção da estrutura metálica nos projetos. Terceiro ponto, a questão do financiamento. Em obras públicas, a gente só consegue fazer a medição na hora que a estrutura está implantada, a estrutura está construída. E daí isso causa um desencaixe financeiro nos empreiteiros, que têm que adiantar ali a compra do material logo no início da encomenda e depois suportar esse desencaixe até a efetiva implantação da estrutura. Então, são pontos importantes para a gente trabalhar aqui no setor, conversar durante o nosso evento. Agradecer aos demais componentes aqui da mesa, o Sandoval já tinha citado, o Carlos Eduardo Lima Jorge, grandes lutas no setor, né, Carlos, agora, discutindo bastante a mão de obra, o Zé Veloso Dias Cardoso, da ABIMAC, e o Paulo Engler, obrigado pela oportunidade de estar participando com vocês. E, para finalizar, nós não temos dúvida das vantagens das estruturas metálicas com relação à sustentabilidade, construtibilidade, a redução de mão de obra, um item tão importante que a gente está discutindo agora, com a falta, né, de mão de obra. Então, com a industrialização da construção, a gente tem essa oportunidade de aproveitar essa situação de mercado e encaixar mais projetos com estruturas metálicas. Desfrutem de São Paulo, uma cidade que está fazendo muito retrofit, como o Ricardo citou. Temos o programa Todos pelo Centro, que está remodelando o centro de São Paulo, e desejo a todos um ótimo evento. Obrigado, bom dia. Muito obrigada, secretário. E agora, para o último discurso da nossa cerimônia e para fazer a abertura oficial do Construmetal 2025, vamos ouvir Horácio Steinmann, presidente da ABSEM. Primeiro, quero agradecer a vocês,
de estarem participando aqui comigo desse evento que fazemos a cada 2 anos. É um prazer imenso. Muito obrigado. Bom dia a todos. É com imensa satisfação que abrimos o Construmetal 2025, o maior encontro de construção em aço da América Latina. Em nome da Bicem, Associação Brasileira da Construção Metálica, e da Francal Feiras, saúdo cada um de vocês que tornaram possível essa 10ª edição de nosso evento. Arquitetos, engenheiros, profissionais da construção, investidores e tomadores de decisão. Vocês são os protagonistas da transformação que temos vivenciado em nosso setor. Estamos reunidos hoje no icônico Allianz Parque, o Palmeiras, não apenas para compartilhar conhecimento, mas para moldar o futuro da construção metálica no Brasil e na América Latina. Registramos agradecimento muito especial aos nossos patrocinadores e apoiadores. O tema que nos guia nessa edição, inovar, conectar e sustentar, o futuro da construção metálica, não poderia ser mais oportuno. Vivemos um momento singular na história do nosso setor. Após enfrentarmos os desafios dos anos de 2014 a 2018, quando nossa produção de estruturas caiu de 2 milhões de toneladas para 940 mil toneladas, testemunhamos uma recuperação extraordinária. Os dados do IBGE mostram que atingimos 1 milhão e 800 mil toneladas em 2022, com crescimento robusto de 18,3% ao ano desde 2019. Esses números não são apenas estatísticas, eles representam milhares de empregos gerados, obras que transformam paisagens urbanas, infraestrutura que conecta pessoas e regiões, como disse o nosso secretário. Nossa produção de estruturas e telhas de aço totalizou 2,6 milhões de toneladas em 2023, representando 10% do consumo aparente de produtos siderúrgicos do país e gerando um faturamento líquido de 17 bilhões de reais. É importante destacar que nosso setor mantém uma posição competitiva sólida no mercado interno. O índice de penetração das importações, que mede a participação dos produtos estrangeiros no consumo nacional, revela aspectos importantes sobre a nossa competitividade. Este índice é de cerca de 3% para as estruturas metálicas, mas atingiu 15% em 2013, ano de construções para a Copa do Mundo em 2014, demonstrando hoje a nossa força competitiva. Por outro lado, a China tem se mostrado muito dinâmica no cenário de nova geopolítica global. Entretanto, por trás do aço e de todos os produtos em aço que a China vende para o mundo, existe uma complexa e vasta rede de subsídios que devem ser tornados visíveis para nivelar o campo do jogo. É a concorrência desleal, não é a economia de mercado. Este contexto torna ainda mais relevante o fortalecimento da nossa cadeia produtiva nacional. O setor produtor de estruturas metálicas tem uma característica que merece destaque: a diversidade no porte das empresas. Segundo a faixa de faturamento de classificação do BNDES, estima-se que há 30% de empresas de pequeno porte, de 360 mil a 4,8 milhões de reais, e 63% de médio porte, de 4,8 milhões a 300 milhões de reais. Esta configuração demonstra a capilaridade
de nosso setor e a importância de políticas que atendam tanto as grandes quanto as pequenas e médias empresas. Mas os números do passado, por mais expressivos que sejam, não devem nos acomodar. O ano de 2025 marca um ponto de inflexão inevitável. Tecnologias como BIM, robótica, internet das coisas e inteligência artificial estão alcançando simultaneamente a maturidade necessária para a aplicação prática em larga escala. Esta convergência tecnológica cria oportunidades sem precedentes para o nosso setor. A conexão entre viabilidade econômica, novas tecnologias e sustentabilidade não é mais um ideal distante, é uma necessidade competitiva. As estruturas de aço oferecem vantagens únicas, menor interferência ambiental durante a construção, maior velocidade de execução e menor custo de manutenção. Estas características posicionam o nosso setor na vanguarda da transição para uma economia mais sustentável. Nos próximos anos, setores estratégicos como mineração, óleo e gás, industrial, siderurgia, papel e celulose, química, petroquímica, agro, infraestrutura, mobilidade urbana, continuarão a demandar soluções cada vez mais sofisticadas. O envelhecimento dos ativos de transmissão de energia elétrica e a necessidade de recapacitação dos sistemas criam oportunidades extraordinárias para a nossa indústria. A crescente demanda por energia renovável e a necessidade de modernização da infraestrutura energética colocam a construção metálica no centro das transformações que o Brasil precisa. Hoje, teremos painéis com palestras que explorarão essas fronteiras tecnológicas. As sessões tecnocientíficas, coordenadas pela Poli, da USP, proporcionarão o diálogo essencial entre academia e indústria. Esse é o fórum onde a pesquisa aplicada encontra as demandas reais do mercado, onde a inovação se transforma em solução prática. A exposição que acompanha nosso evento oferece a oportunidade de conhecer os produtos e serviços que estão definindo o presente e o futuro do nosso setor. Cada estande representa anos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Aproveitem para estabelecer conexões, descobrir parcerias e identificar as tecnologias que impulsionarão seus projetos. Ao final deste dia de intenso aprendizado e networking, estaremos mais preparados para avaliar as políticas públicas necessárias para fomentar projetos prioritários de desenvolvimento industrial, científico e tecnológico. A descarbonização e a transição energética não são apenas tendências globais, são oportunidades de liderança para o Brasil. O Construmetal 2025 representa mais que um evento técnico. É a manifestação de nossa capacidade coletiva de inovar, de nossa determinação em conectar conhecimento e prática, e de nosso compromisso com um futuro sustentável. Cada palestra assistida, cada conversa iniciada, cada parceria estabelecida durante esse dia contribuirá para fomentar a construção metálica em nosso país. Que este dia seja produtivo, inspirador e transformador. Que as conexões aqui estabelecidas se multipliquem em projetos inovadores. Que o conhecimento compartilhado se traduza em soluções que beneficiem toda a sociedade brasileira. Sejam todos muito bem-vindos ao Construmetal 2025. O futuro da construção metálica começa aqui com todos nós. Muito obrigado
e excelente evento a todos. Declaro aberta a sessão. Muito obrigada, Horácio, por essa abertura. Nós finalizamos assim, então, a nossa cerimônia oficial de abertura da 10ª edição do Construmetal.